Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula, Mundo Contemporâneo, Ásia. Nesse capítulo a gente vai estudar um pouquinho a Ásia, e a gente começa regionalizando o continente asiático, ok? Então aqui eu tenho um mapa onde nós temos a regionalização do continente, nós temos aqui a Ásia, setentrional, que representa a parte norte do continente, especificamente abrange o território da Rússia, lembrando que a Rússia existe a Rússia europeia e a Rússia asiática, uma parte da Rússia está no continente europeu e a maior parte no continente asiático. Tá? Nós temos a Ásia Central, formada aqui por Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, ok? Quirguistão. Então esses são os países da Ásia Central. Oriente Médio, nós temos aqui o Oriente Médio, que é uma das áreas de maior instabilidade geopolítica do mundo contemporâneo. O Oriente Médio formado por Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Afeganistão, Irã, e assim vai. Temos também a Ásia Meridional, que é a parte sul da Ásia, o chamado subcontinente indiano. Nós temos essa região que é formada por Índia, Paquistão, Bangladesh, Butão, Nepal, ok? Que na verdade é uma área de grande formigueiro humano, de grande concentração populacional. Nós temos também o Sudeste Asiático, uma área que atualmente se despertou para o mundo em função do comércio internacional. Essa região hoje ela faz parte aí do fluxo de grandes navios que atendem não só os interesses do Extremo Oriente, mas sim todo o fluxo de mercadoria no comércio global hoje. Essa região ela tem essa importância geopolítica hoje, o Sudeste Asiático, que pega Indonésia, Malásia, Camboja, Vietnã, Laos, Tailândia, Mianmar, ok? E temos também o Extremo Oriente, que é formado por China, a Península da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Mongólia e o Japão, ok? Além aqui dos territórios ocupados pela China, Taiwan, Hong Kong e assim vai, ok? Vamos lá? Então, na sequência, a gente começa falando um pouquinho da Primavera Árabe, A Primavera Árabe, que é o nome dado à onda de protestos, revoltas, revoluções populares contra o governo do mundo árabe, eclodiu lá em 2011, e a raiz do protesto foi justamente o agravamento da situação social, econômica e política nos países atingidos. A população sofria com elevados níveis de desemprego, alto custo de alimento e principalmente a dificuldade de se expressar, a livre expressão, liberdade de expressão, que na verdade acabou derrubando vários governos. Então nós temos aqui a chamada Primavera Árabe, que começou lá em 2011 na Tunísia, e acabou se expandindo por grande parte do mundo árabe. Alguns governos foram derrubados, como exemplo aqui nós temos alguns governos derrubados, governos que enfrentaram desordem, mudanças no governo, países que enfrentaram protestos muito graves, grandes protestos, e também protestos de menor intensidade. Mas a Primavera Árabe ela repercutiu no mundo árabe e em alguns outros países não árabes também, justamente pela questão que envolve a liberdade de expressão. Então nós temos aqui até uma charge aqui, dos ditadores caindo um a um em função desse movimento que tomou grande parte do mundo árabe a partir de 2011. Tudo bem? Vamos agora a um dos conflitos mais marcantes do Oriente Médio, que é o conflito árabe-israelense. Esse conflito ele tem toda uma história que envolve a diferença de religião, embora a base do conflito seja a disputa territorial, mas esse conflito ele tem esse agravante justamente por quê? Porque essa região ela tem essa importância religiosa, ok? Nós temos aí historicamente, um breve histórico
desse conflito é justamente a oposição entre judeus, né, e muçulmanos. Por quê? Por conta de um conflito territorial. Segundo a própria história, né, a região que a gente conhece hoje como Estado de Israel, né, a Palestina, essa região ela foi ao longo dos anos ocupada por diversos povos, né? Inicialmente, né, os hebreus, né, que assim eram chamados os judeus no passado, né, os hebreus, essa era a terra prometida, né, dos hebreus. Os hebreus, eles na verdade eles ocuparam essa região historicamente, foram obrigados a sair por diversas vezes, né? Eles foram ocupados por povos, como por exemplo pelos turcos otomanos, eles foram ocupados no passado lá, né, pelos romanos, e depois recentemente foram ocupados, né, e expulsos também, né, ao longo da história, por franceses, por ingleses e tudo mais. Foram os últimos a ocuparem a região. Então essa região ela tem, na verdade, essa historicidade envolvendo a religião. Por quê? Porque os hebreus, né, que a gente conhece, é o povo judeu, eles professam o judaísmo, né? E os palestinos, né, assim chamados, eles são, na verdade, árabes e professam o islamismo. Então, o que acabou acontecendo? Historicamente, o povo hebreu, né, ele foi obrigado a sair dessa terra, né, da Terra Santa, que de certo modo esse movimento teve início lá com um movimento chamado diáspora, né, que é a dispersão do povo judeu em função justamente das constantes, vamos dizer assim, invasões e ocupações desse território. Então, durante muitos anos, o povo judeu, né, foi obrigado a se dispersar pelo mundo. Tá? E num dado momento, o povo judeu, na verdade, ele acabou retornando, né, através de um movimento chamado movimento sionista, tá? Principalmente em função do final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, onde praticamente 5 a 6 milhões de judeus, né, foram exterminados em campos de concentração nazista, e a opinião pública mundial acabou, né, discutindo e tendo a proposta de formação de um Estado, né, um lar nacional para os judeus, né, que foi um povo que sofreu muito durante o período, né, da ocupação nazista. Então, por conta disso, os judeus acabaram retornando, né, à região, né, onde hoje é o Estado de Israel e a Palestina. E o problema foi justamente que quando eles retornam, o território já estava ocupado por palestinos, né? Então por povos árabes, e claro, né, de religião islâmica. Então aqui começa já um impasse justamente pela disputa territorial. Quem tem o direito pela posse da terra? Os judeus, os hebreus, né, que ocuparam primeiro, mas foram obrigados a sair, né, ou os palestinos que ocuparam a região e desenvolveram a região. Então, quando retorna o povo judeu, né, há esse impasse, né, a disputa territorial. E é claro que é agravada justamente por conta, né, da religião. Nós temos, né, a cidade de Jerusalém, né, que é a cidade importante para o cristianismo. Então, de lá para cá, a ideia era formar, na verdade, a partir do plano da partilha, era formar dois estados, né? Um estado judeu, né? Um estado judeu e um estado árabe, um estado palestino. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nesse mapa, né? O plano da partilha de 1947, 1948, a ideia era formar dois países, vamos dizer assim, um para os judeus e outro para os palestinos, e assim resolveria o problema. Só que o que acabou acontecendo? Em 1948 é fundado o Estado de Israel, né? Fundado o Estado de Israel, só que até hoje o povo palestino espera a fundação do Estado palestino, um Estado árabe muçulmano, né? Para os palestinos, que não aconteceu até hoje. Então, e por conta disso, começam vários conflitos, né, pela disputa territorial. Por quê? Porque o povo judeu acaba, né, o Estado de Israel acaba controlando parte dos territórios ocupados, né, também historicamente pelos palestinos, ok? Então aqui, ao longo da história, existem vários conflitos, a Guerra dos 6 Dias, né, a Guerra do Yom Kippur em 73, né, que na verdade esse conflito, a Guerra do Yom Kippur, ele deu origem, né, ao primeiro choque do petróleo, tá? E de lá para cá, vários foram os conflitos territoriais, onde as disputas
por hora, né, territórios eram passados, né, para o controle de Israel, né, até para o controle da Jordânia. Então, ao longo de todo esse período, esses conflitos foram, né, sendo, vamos dizer assim, substituídos, né, por outros conflitos. Então, de lá para cá, né, acabou delimitando territorialmente, né, o Estado de Israel, sendo que dois pedaços, vamos dizer assim, dois trechos, houve uma segmentação, né, do território, ficaram sob, vamos dizer, não o domínio, né, de palestinos, tá? Não sob o domínio, porque o Estado de Israel controla tudo, mas que foi a Cisjordânia, tá? E a faixa de Gaza. Então, por conta disso, esses dois territórios eles ficaram, vamos dizer assim, sob o controle palestino, mas sob forte vigilância do Estado de Israel. E esse conflito ele não tem fim, né? Sempre que há uma divergência territorial, né? Lembrando que há colonos, né? Colonos judeus dentro da Cisjordânia, tá? E por conta disso, essa região que é importante do ponto de vista religioso, né? Porque aqui está Jerusalém, e aí esse conflito ele ganha novos capítulos na atualidade, ok? Vamos lá? Dando sequência aqui, nós temos o Kurdistão, né? O Kurdistão, na verdade, é um país que não existe, né? Ele é uma nação, né? Tem um povo, tem uma língua, tem uma cultura, mas não existe um país, não existe um território para o Kurdistão, né? O Kurdistão é uma nação sem território, né? Historicamente, essa região ela abrange territórios da Turquia, né? Da Síria, do Iraque, do Irã, né? E trecho da Armênia lá, ok? Então, por conta disso, esse povo ele acaba migrando, né? De tempos em tempos, quando eles estão na Turquia, eles são, obviamente, bombardeados pelo exército turco e aí fogem para o Iraque. No Iraque também eles são bombardeados, fogem para a Síria. Na Síria já existe um conflito, né? Então eles voltam para o Irã, né? Fogem para o Irã e depois são expulsos do Irã, então acabam ocupando a região fronteiriça aqui, que é uma região montanhosa, ok? Então não existe necessariamente o Kurdistão, tá bom? Um fato curioso é que existe, né, uma resistência feminina curda, né, muito forte, muito atuante na região, principalmente, né, por conta das mulheres que sofreram violência durante o conflito, né, muitas foram escravizadas, né, quando nós tínhamos um conflito envolvendo aí o Estado Islâmico, né, o Estado Islâmico. E detalhe, né? Por que essa resistência popular feminina curda ela tem certa importância e notoriedade? Por quê? Porque segundo as leis islâmicas, né, principalmente o Estado Islâmico, em parte, né, os soldados do Estado Islâmico, para eles, se eles forem mortos por uma mulher, eles não entram no paraíso, né? Então eles têm um temor danado de serem assassinados por mulheres. Então essa resistência popular feminina curda, ela ganha certa notoriedade no combate contra o Estado Islâmico, né? Uma curiosidade aí que a gente não sabia, né, essencialmente, né? Agora nós temos o Iraque, né? O Iraque, né, antiga região da Mesopotâmia, né, onde culturalmente a escrita teve origem, né? A roda, então essa região é uma região muito importante do ponto de vista histórico-cultural, né? Que é aqui drenada pelos rios Tigre e Eufrates, fazia parte, né, do que nós chamamos de crescente fértil, né, que ia até o Nilo. Então essa região historicamente é uma região rica, né, em petróleo, né, e que também foi alvo de vários conflitos, né, principalmente envolvendo a ditadura, né, do seu presidente, né, o Saddam Hussein, que em vários momentos, né, se envolveu, por exemplo, com conflito, né, a guerra Irã-Iraque, né, em 1979, né, que também deu origem ao segundo choque do petróleo, né, 79 e 80, a guerra Irã-Iraque, junto com a Revolução Islâmica no Irã, né, tivemos em 91 a guerra, né, com o Kuwait, né, um país vizinho também rico em petróleo, né. Então essa região
vive, né, uma instabilidade muito grande, até que o presidente, né, o seu presidente, o Saddam Hussein, ele foi capturado, né, e foi morto, e o país acabou sendo ocupado, né, por tropas aliadas, né, aos Estados Unidos, e que controlou a vida política e econômica do país, e recentemente o país foi entregue a um governo provisório, né, mas esse governo provisório obviamente enfrenta conflitos, né, de interesses civis, né, interesses econômicos, pela posse, né, política, pelo domínio político do país, porque o país é rico em petróleo, né? Ainda assim, essa região é uma região muito importante por conta do petróleo, né? Líbano e Síria, né? Nós temos aqui o Líbano, né? Que fica aqui encravado, né? No Mediterrâneo ali, né? No Oriente Médio, entre os seus países vizinhos, né? Vive um conflito, né? Com o Estado de Israel, porque em grande parte o Líbano recebeu, né? Durante a Guerra dos 6 Dias, recebeu muitos refugiados, né, palestinos, inclusive há a formação, né, de uma célula, né, um grupo, né, necessariamente, né, que luta pela independência, né, e principalmente contra o Estado de Israel, que é um grupo terrorista chamado Hezbollah, né, que atua justamente na fronteira com o Estado de Israel, tá ok? No Brasil nós tivemos uma comunidade libanesa muito grande, né, principalmente no Rio e São Paulo, né, que tem a sua cultura, né, e os laços, né, com o governo brasileiro muito importante, em função dessa presença libanesa, né. A Síria em si, né, vive um conflito, né, uma guerra civil, que também sofreu a partir de 2011 com a Primavera Árabe, né, o seu presidente o Assad, ele iniciou uma guerra civil, envolveu vários países, né, por conta do interesse, né, no petróleo, né, França, Reino Unido, Rússia, né, os próprios Estados Unidos, e também agravou a situação porque a Síria também viveu um conflito contra o Estado Islâmico, né? Então essa região vive aí uma certa instabilidade, né? O Estado Islâmico, segundo eles, né, eles foram destruídos, né, foram derrotados, vamos dizer assim, né, pelos sírios, mas os sírios ainda vivem uma guerra civil aí no país, ok? A Arábia Saudita, né, a maior reserva de petróleo do Oriente Médio, né, fica aqui na Península, né, Arábica, né, uma região rica em petróleo, né, as famílias mais ricas, né, do Oriente Médio em relação ao petróleo, né. Nós temos aqui as reservas de petróleo, né, demarcadas por toda a região, e na Arábia Saudita estão as maiores reservas de petróleo do mundo, né. Inclusive essa região, né, que é uma região de grande instabilidade, que é a região do Golfo Pérsico, né, e temos aqui o Estreito, né, de Hormuz, né, que é a região de passagem, né, dos navios petroleiros, né, pelo Golfo Pérsico, né, até o Golfo de Omã, né, e aqui é uma rota, né, comercial muito intensa, principalmente no que se diz respeito ao comércio do petróleo, ok? Então, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.